Olá, este vídeo ele tem o propósito de apresentar a você como preparar ou como configurar, né, o Visual Code para que você possa construir, criar, né, projetos de teste com base numa aplicação da linguagem C#. Como vocês podem ter visto, essa parte do teste back-end, ele trabalha com a linguagem de back-end, que no caso é o C#. Para isso, será necessário, para a configuração, né, ou para essa preparação, será necessário a instalação de algumas extensões aqui, como nós vamos ver já, né, passo a passo, o que é necessário para que você possa executar a aplicação na linguagem e criar o projeto de teste. Você vai precisar de uma pasta aí, criar uma pasta. Eu criei essa pasta aqui, teste exemplo, que é onde vão conter os projetos do nosso exemplo aqui, do módulo. E nós temos dois arquivos aqui em C# com extensão CS. Ele já entende que é uma extensão do C# porque eu já tenho a extensão do C# instalada, certo? Provavelmente, se você não tiver, ele não vai aparecer que tipo de arquivo, né? Qual o tipo, né? Ele não vai conseguir identificar esse tipo de arquivo .cs, tá? No meu caso aqui, como eu já tenho a extensão do C# instalada, ele reconhece já como um programa na linguagem C#. Tá? Mas nós vamos, mesmo assim, eu vou explicar como configurar ou como adicionar essa extensão ao Visual Code, assim como a parte de teste também, que necessita de uma extensão específica. Esses dois arquivos aqui estarão disponíveis na plataforma, no módulo, para que você possa fazer lá o download ou baixar para executar essa atividade, né, de exemplo, como um estudo da parte de teste de software, né? Um teste bem localizado, um teste pontual, que é chamado como teste unitário, né, ou teste de unidade. Então, antes de nós começarmos a construir o projeto de teste, é necessário que a instalação das extensões do C# e do módulo de teste. Então, você, estando no Visual Code, entende-se que o Visual Code já esteja instalado na sua máquina, em função aí de uso em outras unidades, né, de estudo, outras unidades de, como eu falei, unidades de estudo. Então, entende-se que o Visual Code ele esteja já instalado. Então, uma vez instalado na sua máquina, você só precisa aqui do lado esquerdo clicar em extensões. Você será apresentado aqui as extensões previamente já estão instaladas aqui, necessariamente na sua máquina. Pode ser que não estejam todas essas, obviamente. Isso aqui é no caso da minha máquina, onde eu já tenho instalados os módulos necessários aqui, que é o C#, né, e o Text Explorer. Então, na verdade, esses módulos têm que se apresentar para vocês aí no Visual Code de vocês, desta forma aqui, né, como instalados. E como é que eu chego nesses módulos, né, sendo que o de vocês aí talvez não exista a instalação? Pode ser que no caso de vocês o C# já esteja instalado por uso em outros módulos anteriores aí ao de teste de back-end. Porém, de qualquer forma, se não estiver, eu vou mostrar aqui novamente. Então, primeiro como é que eu encontro essas extensões dentro do Visual Code. Então, você vai vir aqui em pesquisar. No caso do C#, você vai digitar aqui C# ou C#. Então, vai aparecer aqui uma série de opções, né, com base nessa pesquisa aqui do C#. Tá? O Visual Code ele vai buscar aí extensões disponíveis que estejam relacionados a esse tema aqui, no caso, C#. Então aqui nós temos que tomar cuidado, vocês têm que tomar cuidado para saber qual extensão que eu vou ter que instalar corretamente aqui para poder usar. Então vocês vão notar que vai vir uma série de extensões aqui, né, com a denominação C#. Então, na verdade, você vai identificar né, com esse símbolo aqui, e C# for Visual Studio Code. Ele está sendo aqui, vamos dizer assim, empoderado aí, né, pela OmniSharp. Ou ele foi desenvolvido, criado, né, pela OmniSharp. Então, essa é a extensão que você tem que instalar. No meu caso aqui, ele já está instalado. Então, o que vai aparecer aqui, caso não esteja instalado, no seu caso, é esse botãozinho aqui, instalar aqui. Então, basta você clicar nesse botão e ele vai fazer a instalação
dessa extensão no Visual Code, tá? Então, esse é um dos módulos que uma das extensões que será necessária você ter aí no Visual Code para poder rodar a sua aplicação, né, a nossa aplicação aqui, que na verdade está nessa linguagem C#. Bom, o outro módulo, vou apagar aqui, ele vai trazer tudo que está instalado. O outro módulo você pode encontrar colocando aqui Test Explorer. E aí também, da mesma forma que o C#, ele vai trazer uma série de extensões que estejam envolvidas aí com Test Explorer. Então, mais uma vez aqui também tem que tomar cuidado com qual extensão que eu tenho que instalar. No caso, esse .NET Core Text Explorer, certo? Ele tem esse símbolo aqui, certo? E ele é interessante também porque ele já serve tanto para os dois testes que nós vamos aplicar aqui nessa aplicação, que é o MS Test e o XUnit. Então, são esses dois que vão ser aplicados e ele já contempla esses dois tipos de teste dentro dessa extensão. Então, é esse que você deve também, vai aparecer aqui também para você o botão instalar, é só clicar no botão instalar, ele vai instalar aí como uma extensão do Visual Code, certo? Então, são esses dois módulos que são necessários para realizar aqui o teste do nosso projeto, exemplo no caso, tá? Mas é muito importante que você que está fazendo ou vai fazer esse teste, né, de exemplo, ele já vai adiantar aí a instalação, né, dos elementos necessários para o caso já do desenvolvimento da atividade, certo? Da atividade desse módulo de teste de back-end, que é o módulo de aplicação lá de índice de massa corporal, ou IMC. Então, quando você for desenvolver essa atividade, ele já estará instalado caso você faça esse teste aqui de exemplo. Então, uma vez instalados os dois módulos necessários, nós podemos voltar aqui o explorador aqui de pastas, né, do Visual Code. Vou fechar aqui, onde eu tenho aqui dois arquivos já de modelo para adiantar o desenvolvimento, a construção do nosso teste aqui de exemplo. Nós vamos fazer aqui os dois testes, né, necessários, um teste usando o XUnit e o outro teste usando o MS Test. São dois frameworks, né, vamos dizer assim, ou dois aplicativos que podem ser utilizados aí para fazer testes localizados, né, de partes da minha aplicação. É o que nós chamamos de teste unitário ou teste de unidade. Então, o que você é necessário, você precisa ter a pasta, certo? Uma pasta aí criada, e dentro dela você pode ter esses dois arquivos, você vai baixar aí da plataforma e deixá-lo aí também junto dentro dessa pasta para você usar aí para adiantar a construção dos testes que serão construídos aqui, ok? A aplicação é a mesma, certo? Ela se trata simplesmente de duas operações matemáticas aqui, de soma e de multiplicação. Então eu tenho aqui o método somar dentro da classe operações. Então aqui eu estou falando de classe, né? Programação orientada a objeto. Isso aí também já foi assunto de outro módulo. Então espero não estar falando nada de novidade aqui. Então aqui eu estou simplesmente fazendo referência a uma classe chamada operações, aonde eu tenho na verdade o método somar, aonde ele ele exige aqui, né? Ele pede dois argumentos, né? Um que é chamado primeiro número e o outro é o segundo número. Os dois são do tipo double. E vai retornar a soma desses dois valores, ok? E nós temos aqui um outro método, que é o método multiplicar, aonde também ele tem dois argumentos, né? Dois parâmetros, dos dois double também, aonde ele vai retornar a multiplicação desses dois valores. Então, essa aqui é a minha classe que eu vou fazer o uso para montar aí a minha estrutura de teste. E depois também eu tenho a minha estrutura de teste aqui, que eu vou falar melhor depois, a partir do momento que nós tivermos criado o teste como um todo. Evidente que ele vai, no caso aqui, usar a classe operações aí, certo? Mas vamos falar mais depois que tiver construído aí o teste, ok? Bom, então, continuando aqui, dando início, né, à construção do meu projeto exemplo de teste, nós vamos começar aqui a construir o primeiro teste, que, na verdade, como eu falei,
vocês olhando aqui, né, o Test Explorer, ele contempla tanto o MS Test quanto o XUnit. Então nós vamos começar pelo XUnit, certo? Ver como é que é a construção de um teste usando elementos aí do XUnit, e depois nós vamos fazer com a estrutura do MS Test. Então, uma vez estando aqui, tendo na minha pasta esses dois exemplos, agora eu preciso começar a construir o meu teste, certo? Então, eu vou aqui abrir o terminal, um novo terminal, porque nós vamos fazer tudo isso com base em comandos, né, de prompt aqui do .NET, tá? Que na verdade nada mais é do que comandos que são interpretados e compilados aí, né, pelo Visual Studio Code, ok? Desculpe, não é o Visual Studio Code, né? Pelo C Sharp, né? C Sharp do Visual Studio Code. A linguagem é C Sharp. Então, estou aqui na pasta, exemplo, certo? Então, eu vou precisar agora criar um projeto, tá, de teste com base na estrutura e nos elementos do XUnit. Então, tudo que for executado aqui, né, nós vamos executar via .NET. Para construir um projeto aqui é New, e no caso aqui é XUnit. XUnit, opa, -N, o nome do meu projeto. O nome do meu projeto, aqui no caso, eu vou chamar de calculadora, underline, nós vamos fazer aqui do XUnit, ok? Opa, X. Então, só para diferenciar um do outro, né? O nome aqui você coloca o nome que você quiser, certo? Podia ser só calculadora, mas como eu vou ter calculadora de teste, né, no XUnit, e depois nós vamos fazer no MS Test. Então, é só para diferenciar um do outro, ok? Então, o nome do meu projeto vai ser, vamos colocar aqui, né? Só para identificar também, que é um teste, teste underline calculadora XUnit. Pronto, fica melhor. Você vai dar um Enter. Vamos levantar aqui mais um pouquinho, só para ver o resultado. Então, ele diz aqui que foi criado, né, com sucesso. Se você notar aqui agora, à esquerda, tenho aqui, ó, o meu projeto teste calculadora XUnit, que eu denominei, e já a sua estrutura aqui pronta para ser trabalhada, né, de teste. Nós vamos falar mais um pouco aqui sobre isso aqui daqui a pouco. Tá aqui a estrutura principal dele. Ele cria somente a estrutura principal de teste. Os demais elementos eu vou ter que complementar aí com a minha aplicação. Mas o importante é que ele cria já essa estrutura e com o projeto já com todas as suas dependências aqui, ó, necessárias, certo? Se você não criasse esse projeto já do tipo teste, no caso de XUnit, você teria que construir tudo isso aqui, certo? Construir toda essas que eles chamam de marcações, né, ou tags, com essas marcações, para que você possa executar o teste corretamente. Então, na verdade, quando eu crio o projeto já com XUnit ou MS Test, ele já cria, né, o meu projeto com todas as dependências necessárias para executar. Caso contrário, eu precisaria construir tudo isso aqui na mão, né, conhecer, entender cada elemento aqui, o que significa e tudo que é necessário para a execução do teste. Então, criando já na forma de projeto, né, só voltando aqui um pouco, né, esse é um comando aqui. Então, .NET New XUnit -N, o nome. Então, ele já entende que é um projeto de teste do XUnit, ok? O que eu vou fazer agora é simplesmente agregar a aplicação que eu quero testar, a aplicação em C Sharp, que no nosso caso é uma calculadora bem simples, né, que só vai somar e multiplicar. Aqui a única alteração que eu recomendo fazer é nesse nullable, nessa marcação aqui, colocar aqui disable. Por que isso? Porque na hora que você for
compilar, assim vamos dizer, essa aplicação, tudo que for nulo, as variáveis que não forem inicializadas, ele vai dar um alerta, uma mensagem de alerta em amarelo. E para evitar essas mensagens que vão só poluir, né, o meu console aqui embaixo, então você vai desabilitar esse módulo do Nullable. Ele não vai apresentar essas mensagens em tons de amarelo, que aí só serve para atrapalhar. É só uma atenção, não é erro. Ok? Então, aqui, mudar para Disable. Somente essa mudança aqui no meu projeto, no meu arquivo de projeto. Pronto. Não vou mexer mais nesse arquivo. Bom, agora nós precisamos fazer algumas implementações nesse meu projeto aqui, da calculadora no XUnity. Aqui eu tenho a parte de teste. Está aqui, ó, né? Mas antes disso, eu preciso o quê? Eu preciso acrescentar aqui a minha classe, né? Que ela está aqui, mas ela está fora do projeto, ela não faz parte do projeto. Eu preciso colocar a minha classe que eu vou trabalhar com ela aqui dentro do projeto, certo? Que é a minha aplicação, é a minha classe que eu vou utilizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar. Toda a minha classe. Vou vir aqui no meu projeto, certo? Aqui na minha pasta do projeto. Vou clicar com o botão da direita e vou criar um novo arquivo. Como é que ele vai chamar? Operações.cs, certo? Que é a minha classe, meu arquivo de classe. Vou dar Enter. Ok, agora ó, ele faz parte do meu projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente acrescentar aqui, ó, certo? O meu projeto. Então, vou salvar, Ctrl S. Agora, essa classe operações, ela faz parte do meu projeto, ok? Na sequência, vamos dar continuidade aí à construção do projeto de teste. Então, dando sequência aqui ao nosso projeto de teste através do XUnity, então foi criado aqui o arquivo operações.cs, agora dentro do projeto, né? Não fora, esses dois aqui estão fora, né? Como vocês já sabem, esses arquivos eles serão disponibilizados aí na plataforma, né? Junto com a atividade e com o material, certo? Então, agora esse arquivo operações.cs, que é a minha classe de operações que vão ser executadas aqui, né? Somar e o multiplicar. Então, ele está agora, o código já está incluso dentro do meu projeto. Aqui só falta um detalhe que ficou faltando, que é estabelecer, né, o namespace. Ok? O namespace, aqui tem que abrir chaves e fechar chaves lá no final, certo? Não se preocupe porque o código depois ele vai estar completo, né? Faltando aqui somente colocar o namespace, tá? Que na verdade, esse namespace é o nome do projeto, é o nome da pasta onde se encontra o projeto. Que você pode encontrar aqui no arquivo que ele criou aqui, ó, Unitest1, ele cria já com o namespace, que é o nome do projeto aqui, e é só simplesmente digitar, ou eu vou no caso aqui copiar, sem um ponto e vírgula, certo? E colar aqui. Então o que fica faltando na verdade aí, só essa parte do namespace, né, em relação à parte anterior aí do vídeo, né? Aí agora ele está completo. Podemos dizer que o meu arquivo aqui de operações, né, do C#, a minha classe que contém a classe operações, que são as operações de soma e multiplicação, agora ele está completo, ok? Então eu vou dar um Ctrl S aqui para gravar, e aí vamos dar continuidade aqui ao processo de montagem, né, de complemento do projeto de teste usando o XUnity. Então, essa parte ela está já devidamente completada, né? Só falta agora a gente trabalhar aí a parte do teste propriamente dito, ok? Então agora nós vamos trabalhar aqui nessa parte do teste propriamente dito, que claro, ele vai utilizar aqui a minha aplicação. Eu preciso de uma aplicação para ser testada, certo? Que no caso aqui vai ser essa minha calculadora aqui, que só tem duas operações, ok? Então agora é que vem a parte da parte de teste e a parte que vai fazer a chamada, né, da minha aplicação para teste. Então no caso agora aqui, nós vamos fazer aqui, já tem aqui, né, nesse arquivo teste aqui, ó, eu já tenho a chamada, né,
das minhas funções da minha classe. Então eu vou copiar para eu explicar depois aí, tá? Como é que isso vai funcionar. Mas lembrando que boa parte aqui da programação é programação orientada a objeto, né? Nós estamos falando aqui de classes e aqui, no caso da chamada das operações e das atividades aqui, vai ser tudo via programação orientada a objeto, tá? Em C#. Então, fiz a cópia, né? Vamos fazer aqui de novo, né? Ó, vou selecionar aqui esse meu arquivo que vai estar disponível para vocês, né? Lá na plataforma. Eu só vou dar um Ctrl+C aqui, ok? Posso fechar já esse arquivo e vou clicar aqui, ó, no meu Unitest 1, que é a minha estrutura de teste que o projeto criou aqui, né? Quando eu criei o projeto. Então, isso vai aqui logo abaixo da tag fact, tá? Que é a marcação de teste do XUnit. Então, eu vou substituir somente essa parte aqui, tá? Essa parte que ele criou. Vou deixar a marcação tag e vou dar um Ctrl+V aqui, ok? Então, eu tenho que ter um fact para cada teste de módulo. Então, como eu tenho aqui o módulo somar e o módulo multiplicar, eu vou copiar essa marcação, essa tag aqui, né, de teste do XUnit, selecionar, vou dar um Ctrl+C e vou colocar aqui, ok? Então, cada teste tem que ter ou cada módulo, né, tem que ter o seu fact, o seu respectivo fact, ok? Então é isso que você tem que fazer aí para executar esse teste. A estrutura principal ele já criou, né, que é essa estrutura com fact. Você acrescenta outro fact, porque nós temos dois módulos aqui a serem testados, tá? Um é o soma e o outro é a multiplicação. Ok? Então vou dar um Ctrl+S aqui para gravar as alterações, certo? Então agora vamos dar um breve esclarecimento aí sobre, né, essa parte do teste. Então, na verdade eu tenho um módulo aqui que eu chamei de teste somar, ok? Que vai ser objeto do primeiro teste aqui, do fact. Sempre lembrando que a estrutura é sempre o AAA, Arrange, Act e Assert. Então, eu preparar, agir e verificar, tá? No caso, um resultado previsto e um resultado, vamos dizer assim, calculado, né? Obtido pela própria aplicação, para verificar se eles estão coerentes, se eles estão iguais, né? Sempre lembrando que você tem um propósito, você tem uma atividade dentro da sua aplicação que você vai previamente ter um resultado. E aí você vai atribuir alguns valores, que é a parte de preparação, de entrada para a sua aplicação, e ele vai trazer um resultado de volta, né? Que resultado que é esse? Então ele vai entrar aqui com dois valores, né? Do tipo double, 10 e 20, tá ok? Ele já está aqui declarado, né? As variáveis com esses valores, e uma variável aqui do tipo resultado, que vai ser o meu resultado. Então eu estou aqui depois instanciando a minha classe operações, certo? Tá aqui, ó. Estou instanciando, criando um objeto O, tá? Que vai conter todas as propriedades da minha classe operações, que nada mais são do que o método somar e o método multiplicar. Tanto um método quanto o outro, eles entram, né, eles necessitam de dois argumentos, né, que eu chamei aqui de primeiro número e segundo número na classe, ok? Os dois são double. Então a mesma coisa aqui, ó, dois argumentos, ok? Ele vai fazer a operação com esses dois valores. Então eu estou passando esses dois valores através dessas variáveis aqui, ó. Primeiro número e segundo número, P_num e S_num. Então eu criei o meu objeto, eu instanciei, e através do meu objeto O, eu chamo aqui o meu método somar, porque ele faz parte da minha classe, né? Então se eu der aqui O ponto, ele já vai me trazer aqui as propriedades da minha classe, do meu objeto O. Então aqui entre elas tem o multiplicar e o somar, que no caso aqui no primeiro aqui é o somar. E ele pede dois argumentos, então aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer esses valores para cá, ele vai somar um valor com o outro e vai retornar esse valor. Então, na variável resultado, ele vai guardar a soma dos dois valores. É uma aplicação muito simples, né? Muito simples só para ver, na verdade, como é que você estrutura um teste através no caso aqui, utilizando o Unitest, o XUnit. E aí vem a parte do assert, que é a verificação. Ele vai verificar pelo termo de igualdade. No caso eu estou usando aqui a relação de igualdade. Poderia usar uma série de outras, como mostra no material, né? Eu tenho uma série de outras restrições, né? Que é chamado aqui de restrições, mas eu chamo de elementos de relação, né? Relacionais. Então ele vai comparar um resultado já pré-determinado, que você já calculou, que você já verificou que está correto, e vai comparar com o resultado da aplicação, que ele vai trazer através dessa propriedade aqui, desse método somar,
que ele vai somar esses dois valores, que no caso ele vai somar o 10 com 20 e vai trazer de resultado. Então, olhando aqui, nós verificamos que provavelmente ele vai trazer já uma resposta, né, correta aqui, tá? E do outro lado, depois do segundo teste aqui na mesma, né, na mesma execução, então depois da soma ele vai fazer também, eu tenho outro fact, ele vai fazer a multiplicação, que nada mais é do que acionar aqui o método de multiplicar. Então, mesma coisa também, ele vai passar dois resultados, certo? O 10 e o 20, vai criar um objeto O, né, instanciar aqui, fazer a instância, criar a instância, e vai acionar aqui, invocar, né, o método multiplicar com esses dois valores. Então, ele vai multiplicar, né, o primeiro pelo segundo e vai retornar esse valor. Então, 10 vezes 20 vai dar 200. E esse valor eu já estou com ele aqui pré-definido. E vai comparar com o resultado que vai retornar desse meu método multiplicar. E aí, em seguida, nós vamos ver aí a execução, né, e o resultado desse teste usando aí o XUnit. Bem, então, uma vez a minha estrutura de teste, ela está completa, ela está bem estruturada aqui agora, né? Não falta mais nada. Já fiz a explicação, né, de como esse teste vai acontecer, né? Como é que ele vai ser executado, a lógica que está aqui embutida, né? Fazendo uso de quem? Da minha classe operações, certo? Então, para isso agora, para que nós possamos fazer o teste, nós temos que, no caso aqui, né, nós temos aqui já os módulos de teste e a classe estão todas ok. Eu tenho aqui basicamente somente o meu módulo objeto, onde ele tem as dependências do projeto, mas eu preciso agora, antes de fazer a execução do teste, eu preciso criar aqui o projeto, vamos dizer assim, compilado, né? Eu preciso compilar esse meu projeto para que ele possa ser executado, ok? Então, uma vez criado o meu projeto e os meus módulos estão todos completos, estão todos corretos, eu preciso, antes de executar, eu preciso criar os elementos de execução que permitem executar essa aplicação com o teste. Então, para isso, eu preciso usar o comando .NET build, né? Eu preciso construir o meu módulo, né, de execução. Porém, notem que nós estamos aqui, eu estou na minha pasta teste exemplo, certo? Então, eu vou executar aqui, a partir dessa pasta, ele, claro, vai apresentar o erro, porque meu projeto não se encontra aqui, certo? Então, é só para vocês entenderem que ele vai gerar uma mensagem de que, olha, o diretório de trabalho atual não contém arquivo de solução ou de projeto, ok? Por quê? Porque eu estou na minha pasta teste exemplo. E, na verdade, meu projeto está na pasta ou no namespace teste underline calculadora underline XUnit. É lá que se encontram meus arquivos de solução ou de projeto. Então eu preciso direcionar para essa pasta. Para direcionar para essa pasta, eu vou ter que dar o comando cd, que é change directory, e o nome da minha pasta, né, ou do meu diretório, que no caso aí é teste underline calculadora underline XUnit. Evidente que essa é o nome da minha pasta. Se você criar um outro nome de pasta, você vai colocar aqui o nome da sua pasta aí, no lugar desta. cd, espaço, o nome da sua pasta aí. Ok? Então notem que agora eu direcionei aqui para a pasta do meu projeto. Ok? Teste underline calculadora underline XUnit, que é meu namespace, na verdade aí. Então agora eu posso dar o .NET build. Vou levantar aqui um pouquinho mais. Notem que, olha, aqui no meu teste, no meu projeto, eu só tenho uma pasta aqui chamada objeto, obj. Ele vai criar aqui, na verdade, aqui do lado esquerdo, ele vai criar uma outra pasta, né, que é a pasta bin, com os módulos de execução do projeto, certo? Então, enquanto eu não tiver essa pasta bin, eu não vou conseguir executar a minha aplicação e, consequentemente, não vou conseguir executar o teste. Então, vamos executar aqui o comando agora, .NET build, que eu estou na pasta do meu projeto, ok? Então, ele está criando. Notem que aqui do lado esquerdo ele já criou a pasta bin, e ele está terminando de complementar aí a execução. Perfeito. Então, ao final, ele deu a mensagem aqui, ó. Então notem que ele já apresentou a mensagem aqui, né? Com êxito, sem erro, sem aviso de erro. Então, tá tudo ok. Então, ele criou aqui a pasta bin com todos os módulos agora de execução que ele precisa, né? Ok? Então, agora, eu tenho condições, né, de
sim executar agora a minha aplicação com o teste, tá ok? Eu vou dar um clear aqui, só para limpar essa parte aqui, né, na tela, e vou abaixar aqui um pouco, para que a gente possa executar agora a aplicação e o teste, e para que a gente possa fazer análise, né, desta execução e desse teste. Então, o que eu preciso fazer? .NET teste, somente isso. Então, uma vez gerado o meu módulo de execução, a pasta bin, né, agora eu posso executar tranquilamente. Lembrando que o build você vai criar uma vez só, uma única vez, certo? Você não precisa mais executar o .NET Build. Você criou uma vez, não tem problema. Cada vez que você fizer alteração no seu sistema, né, na sua aplicação, ele automaticamente já vai recompilar aí e executar de acordo com o teste, tá? Com as suas modificações. Então é uma única vez que você vai fazer o .NET Build. E agora o .NET Test você pode executar quantas vezes você quiser, né? Quantas vezes você precisar. Então vamos lá. E vamos analisar aí o resultado, né? Ele está executando o teste, executando a aplicação, tá aí, né? O resultado está aqui. Então, ele deu tudo aqui em verde, né? Porque deu tudo certo, tá? Ele tinha 2 testes para serem feitos, né? Que é o da soma e da multiplicação, e os 2 foram aprovados. Tá aqui, ó. Os 2 testes foram aprovados. Então, como os 2 testes foram aprovados, não houve problema nenhum, não houve inconsistência, vamos dizer assim, ou erro, ele apresenta tudo em verde. Se houvesse algum erro, ele apresentaria o erro em vermelho e toda aqui essa parte também em vermelho, né? Porque aconteceu algum problema, algum erro. Mas nesse caso, não teve problema nenhum, então o seu teste está perfeito, está aprovado, está tudo ok, certo? Não há problema nenhum com relação nesse caso, o teste. Porém, isso já era, de certa forma, esperado, porque como nós vimos aqui, né, como se trata de uma aplicação bem simples, né, o retorno da soma e da multiplicação, né, 10 mais 20 dá 30, então aqui já está ok, visualmente você já vê isso, né, e 10 vezes 20 vai resultar aqui nos 200, né, e a minha aplicação está correta, né, minhas operações aqui estão com as suas fórmulas bem definidas, então não houve problema nenhum. Porém, na sequência, nós vamos ver aqui realmente o propósito desse teste, né? Porque nem sempre o teste ele vai acontecer perfeitamente, vai dar tudo correto. Então nós vamos simular aqui alguns problemas para ver realmente o propósito de um teste, no caso aí usando o XUnit. Bem, então agora vou mostrar para você o verdadeiro propósito, né, de um teste. Como eu falei, nem sempre o teste acontece perfeitamente, né? Então, a finalidade, o propósito de um teste é verificar se o que você codificou, ou o que o programador ou desenvolvedor codificou, principalmente na parte de cálculos e na parte de comparações, se está tudo correto, certo? Imaginem uma aplicação muito complexa, muito extensa, que você, mesmo separando por módulos de teste, ele ainda continua bastante complexa. Então, seria muito interessante você fazer esse tipo de teste, porque você realmente vai detectar os pontos onde possa existir problemas de uma forma bem mais ágil e de uma forma mais rápida, né? Bom, então aqui vou simular aqui um possível erro, né? Ou uma detecção de erro pelo teste da sua aplicação. Então vamos supor que aqui, né, eu tenha o propósito aqui, como é o método somar, você faria aqui, né, o primeiro número mais o segundo número, essa seria a fórmula correta, mas vamos supor que, por uma distração ou por um engano, foi colocado, em vez de soma, foi colocado aqui subtração, ok? Então, e você entende, né, que esse método somar ele vai fazer uma soma e que o resultado esperado é 30, certo? Então, essa é a ideia da aplicação, seria a ideia, o propósito planejado, né, da aplicação. Porém, por uma distração, em vez de se ter colocado aqui o sinal de soma, colocou-se o sinal de subtração. E aí vamos ver como o teste se comporta agora, certo? Como eu falei, não precisa mais criar o módulo de execução, o build, né? É simplesmente o teste, né? Você vai dar um .NET teste e ele já vai recompilar novamente o programa. Uma vez compilado, ele só recompila e testa com as alterações já feitas, certo? Então vamos lá. E vamos analisar o teste. Tá ok. Então, agora já não apareceu mais tudo verdinho, né? Apareceu já um vermelhinho. Então aqui, olha, temos que analisar todos esses
das mensagens de erros, que é muito interessante, né? Ele traz muitas informações. Ele fala aqui do ponto, né, onde que ocorreu o problema, né? Porque eu tenho aqui, na verdade, eu posso ter vários pontos aqui da minha aplicação que estão sendo testados. No caso, eu tenho aqui o teste somar e o teste multiplicar. Então, ele mostra aqui que foi no teste somar a falha, foi aqui, ó. Então, já é um ponto de partida para eu analisar depois o meu código aqui. Mas não quer dizer que o erro esteja aqui, ele só está apontando dentro da parte de erro. Mas depois nós vamos voltar para cá. Agora, outra informação importante aqui, ó, ele diz que o esperado era 30 e o retorno, né, o resultado obtido da aplicação foi menos 10, certo? Então, você começa a ter aqui algumas indicações, né? Aqui embaixo, ele também tem mais algumas informações. Então, o resultado, no todo, ele dá como falha, porque houve um teste com falha e um teste aprovado. Então, ele considera o teste como um todo reprovado, na verdade, né? Então, esse aprovado é o teste da multiplicação. Então, esse aqui, né, ele rodou certinho. Então, o problema foi aqui no somar. Ok? É o que ele está informando aqui. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? O resultado. Então, ele está lá no teste somar, ele esperava 30 e retornou menos 10, certo? Então, isso já indica muita coisa, certo? Então, ele diz que é no teste somar e ele está dizendo que o resultado aqui, ó, é menos 10, esse resultado. Bom, se esse resultado está errado, ele vem daqui, ó. Aí começa a análise da sua aplicação. Como foi você que fez a aplicação, então você vai ter que fazer esse tipo de análise. Então, esse resultado aqui é que está com um valor errado. Bom, ele veio da onde? Ele veio do método somar. Então, aí você tem que olhar lá na sua classe, porque o problema pode estar lá na classe. Então, aí você vai lá no método somar, dentro da classe operações, somar, né? E aí você vem lá no cálculo, você nota que, opa, não é subtração, aqui é soma, certo? E aí você encontra o erro. Evidente que às vezes, dependendo da complexidade da sua classe, ou da fórmula matemática, dos cálculos envolvidos dentro do seu método, talvez não seja tão simples assim. Mas com certeza você vai saber localizar aonde pode estar o problema, certo? Pelo menos em que método se encontra o problema. Aí basta realmente analisar com calma, com detalhe, que muito provavelmente você vai conseguir encontrar o problema, corrigir e fazer o teste novamente, né? No caso aqui seria o caso de corrigir, né? Salvar, Ctrl S, né? E depois fazer o teste novamente, tá? Então esse seria o grande propósito aí de um teste, certo? A mesma coisa poderia ser aplicado aqui ao multiplicar, né? Ele poderia acontecer aqui com o multiplicar. Vou deixar aqui a subtração e vou trocar aqui por divisão, né? Aí foram dois erros bem graves, né? Então não dá para dizer aqui que seria, vamos dizer assim, uma distração, né? Mas só para nosso efeito de teste aqui, para vocês notarem aqui o resultado que vai acontecer aqui embaixo, né? Certo? Mas o processo de encontrar o erro e corrigir é igual, seria o mesmo, né? Então agora vamos fazer o teste novamente e agora deve aparecer o quê? Dois erros, né? Ou duas falhas, né? Nos dois testes. Aqui, ó, certo? Então, duas falhas aqui nos dois testes, ok? Aí ele apresenta aqui, né, ó, mesma coisa também, né, em cada ponto, né, ele vai dizer que é no multiplicar e no somar, e no caso do multiplicar, o valor esperado e o resultado que foi obtido são diferentes, né, porque no caso mudou para divisão, e aqui aquele mesmo erro lá, que em vez de soma ele está fazendo a subtração, certo? Aí ele vai aparecer aqui os dois testes com falha. Então, isso aqui é só para mostrar, né, o propósito de um teste de uma aplicação que possa ter aí vários módulos que você queira testar, tá? Que é esse que eles chamam de teste unitário ou de teste de unidade, que você testa, onde você faz esses testes aí por módulos bem específicos, certo? Então, dessa forma, está apresentado aqui para vocês como fazer o teste aí usando o XUnity com testes direcionados, certo? Com teste bem direcionado, ok? Em seguida, nós vamos ver aí o teste agora, com essa mesma classe, com essa mesma aplicação, utilizando aí o MS Test. Bem, agora apresentarei a você
como construir um projeto de teste, né, a partir de uma aplicação bem simples. No caso aqui, aquela mesma aplicação, né, da calculadora, fazendo simplesmente as operações de soma e de multiplicação, a mesma utilizada lá com o XUnit. Agora nós vamos utilizar aqui a estrutura do MS-Test, para que você tenha aí as duas estruturas, né, de exemplo, para que você possa conhecer um pouco mais também essa estrutura de teste utilizando o MS-Test. Para isso, já tenho aqui, né, vamos usar aquela mesma pasta, teste exemplo, tá? Nós vamos criar um outro projeto aqui, né, com o MS-Test, utilizando aqueles arquivos, né, que, como eu falei já anteriormente, estarão disponibilizados aí na plataforma para vocês poderem baixar, fazer o download aí e terem aí como modelo para construção do seu teste. Então nós vamos ter aqui a classe operações, tá? De soma e de multiplicação, minha classe. Aqui nós já temos a estrutura com o namespace, vai ficar faltando só o nome do namespace depois, porque aqui varia de acordo com a pasta ou com o nome do projeto que você vai criar, ok? Então isso varia. E aqui a estrutura que tem lá os módulos que serão executados, certo? Dentro de teste, dentro do MS-Test, nesse caso agora, né, com o MS-Test. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui né, você vai, aqui no caso, abrir um terminal, né, só para a gente lembrar, né, abrir um terminal aqui. Eu vou apagar isso aqui. Então você vai abrir um terminal, apontando para a sua pasta aí, a pasta que você vai trabalhar, que no meu caso aqui é teste exemplo, ok? E nessa pasta você deverá ter aí também já esses dois arquivos baixados, né, nessa pasta aí, para que fazer uso de modelo aí para complemento da estrutura, tanto da aplicação como da estrutura de teste, ok? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, uma vez estando aqui na minha pasta de trabalho, né, no caso teste exemplo, nós vamos ter que criar o projeto, agora utilizando o quê? MS-Test. Então é .NET New, no caso aqui é um projeto de teste do MS-Test, -N, e o nome do meu projeto, o nome do meu namespace, né? Que no caso vai ser teste calculadora _MS-Test, certo? Então teste calculadora _MS-Test. É evidente que esse nome, você pode dar o nome que você quiser, né? Eu estou utilizando esse nome aí por uma questão só de ficar bem claro aí o que está sendo feito, né? Que é um teste direcionado aí, no caso, né? Da aplicação da calculadora, utilizando aí o MS-Test. Então aqui, no nosso caso, né, notem que aqui eu só tenho meus arquivos de C# e o projeto anterior aí com o XUnit, que por enquanto, né, você não precisa se preocupar com isso aqui, porque ele é simplesmente uma pasta de projeto também. Mas aqui falta criar o quê? Esse projeto, né? Então ele vai criar mais um projeto aqui abaixo do teste exemplo. Então vamos lá, vou dar Enter aqui. Tá lá, ele criou agora, né, o namespace, a pasta, teste calculadora MS-Test, e aqui ele diz que, né, apresenta que foi tudo bem sucedido. Essa operação foi bem sucedida. Aí eu vou abrir aqui o MS-Test e está aqui, ó, certo? Então, é a mesma coisa, eu tenho essa minha pasta objeto, que são as minhas dependências, né, meus arquivos que eu preciso para o meu projeto, certo? O meu arquivo de projeto, tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre ele também. Vamos baixar aqui. O Unitest, que ele já vem com a estrutura de teste a estrutura básica, né? Falta complementar aqui a estrutura básica do MS-Test. Notem que as tags são diferentes, né? Aqui é test class e aqui test method, certo? Quando se trata do MS-Test, ok? Então, ele já criou toda essa estrutura para mim, ok? Lembrando que aqui no meu arquivo de projeto, ele já define aqui tudo que eu preciso, né? Ó, na questão de teste, tá? Todos os includes aqui das bibliotecas que ele precisa para poder fazer o teste. Não é só para executar a aplicação, mas para executar o teste também, ok? Então, ele já faz aqui algumas referências, né, ó, ao MS-Test, alguns módulos do MS-Test, para poder fazer o teste também, ok? Então, a única coisa que eu preciso alterar aqui, sempre lembrando, né, nessa marcação, nessa tag aqui, nullable, sempre lembrando que ele vem habilitado que em variáveis que você não, no C# que você não inicia com algum valor, ele vai apresentar mensagens de alerta em amarelo que aquela variável não foi inicializada. E isso aí, ele vai aqui no terminal, criar uma série de mensagens em tom de amarelo, e aí acaba poluindo aqui
o seu terminal e pode gerar alguma confusão. Então, é melhor você desabilitar, tá? Disable, tá ok? Você muda para disable e dá um Ctrl S para salvar, para que essas mensagens não apareçam mais. São só mensagens de alertas que não são mensagens de erros, tá? É só alertas que não vão impactar aí na execução do projeto, tá ok? Então, eu já posso fechar aqui, porque eu não vou mais mexer nesse arquivo de projeto. Bom, o que nós precisamos aqui é, primeiro, complementar esse projeto, certo? Então eu preciso de uma aplicação, ok? Para poder fazer o teste. Então essa minha aplicação é aquela aplicação da calculadora aí que tem a soma e a multiplicação apenas, certo? Então eu preciso dessa minha aplicação dentro do meu projeto, porque, novamente, se eu fechar aqui, ó, esses dois arquivos, eles não fazem parte do projeto, certo? Eles estão fora. Eu só coloquei aqui para adiantar essa parte da estrutura, né? Da montagem da estrutura do meu projeto, ok? Então o que eu preciso fazer aqui? Para ter essa classe lá dentro, eu preciso criar um arquivo, né? Criar um arquivo que vai conter essa classe dentro do meu projeto. Então eu vou lá no meu nome do projeto, que no caso aqui é teste calculadora mtest, e vou clicar com o botão da direita. E vou fazer o quê? Criar um novo arquivo. Qual é o nome? Eu vou dar o nome de operações, sem acento, né? Operações. Ponto. Nós estamos trabalhando o quê? Com C#, então é CS. Então ele já reconhece que é C# e eu vou dar Enter. Pronto. Agora, esse arquivo .cs, ele se encontra dentro do meu projeto. Faz parte do meu projeto agora. Então, eu vou pegar esse modelo aqui, desde o namespace, tá? Esse aqui já está corrigido. Ele vai estar disponível assim para você lá na plataforma, né? Com namespace. Ctrl C, certo? Meu modelo. Vou fechar o meu modelo e vou dar um Ctrl V aqui no meu arquivo dentro do meu projeto, certo? O que está faltando aqui? O nome do namespace. O nome do namespace é o nome do meu projeto aqui, da minha pasta, que é teste. Você pode escrever, né? Normalmente. Cuidado para não errar. Calculadora, underline, ms teste, certo? Só isso, tá? Ou você poderia pegar daqui, né? Ó, daqui até antes do ponto e vírgula, dar um Ctrl C. E aí você dá um Ctrl V aqui, tá? Sem ponto e vírgula aqui. Então, teste calculadora, underline, ms teste. Então, tá ok aqui. Vou salvar. Ctrl S. A minha função aqui, ou a minha classe, na verdade, né? Minha classe operações. Lembrando sempre que eu estou trabalhando aqui, nós estamos trabalhando com programação orientada a objeto. Isso aqui é uma classe de operações, onde eu tenho os métodos aqui somar e multiplicar. Cada um deles solicitando aqui dois argumentos double, dois valores double, tá? Primeiro número e segundo número. Na multiplicação também, primeiro número e segundo número. Mesma coisa. O somar, ele vai retornar a soma de dois valores e a multiplicação vai retornar a multiplicação de dois valores que vão ser passados aqui por argumentos lá no meu teste, lá na minha aplicação de teste, ok? Então, com relação à minha classe, tá tudo ok já. Já está salvo. Agora, precisamos montar o quê? A minha estrutura de teste. No caso do teste do MS Test, utilizando aí o MS Test. Então ele tem uma estrutura aqui própria também, aonde nós vamos fazer uso o quê? Ele já traz essa estrutura, você só vai precisar complementar com as funções que vão ser executadas aqui dentro para efeito de teste. No caso, eu vou usar as funções aqui da minha classe, certo? Eu preciso invocar aqui as funções da minha classe, que no caso operações, para poder ver se realmente essa minha aplicação ela está correta, ok? Então, isso está onde? Vai estar aqui também no arquivo teste.cs, que vai ser disponibilizado aí para adiantar aí essa parte da operação. Então, eu vou simplesmente copiar o que está aqui, Ctrl C, posso já fechar aqui, e vou aqui no meu Unitest 1, Unit Test 1. Então aqui, o que eu preciso, aonde que eu vou colar, né, essa parte aqui, ó, nessa parte que ele faz referência ao módulo, tá? A minha marcação aqui de teste método e teste classe, ele se mantém, vão ficar aí, ok? Eu só vou colar aqui os meus elementos que vão ser executados, tá? Onde eu tenho dois módulos aqui, é o teste somar e o teste multiplicar, certo? Então, para o teste somar, para cada um deles eu preciso do teste método. Então aqui eu já tenho um para o teste somar, mas para o teste multiplicar eu não tenho. Então eu preciso o quê? De da etiqueta aqui, teste método. Então eu preciso copiar, vou Ctrl C e vou colocar aqui, ó.
Ctrl V. Então, cada módulo precisa de um teste método, ok? Para que ele possa entender que isso aqui também tem que ser testado, ok? Não pode esquecer disso. Então, agora aqui está montado a minha estrutura, né, para teste, aonde eu tenho, ele vai partir com alguns valores iniciais, que é a parte do arrange, que é da preparação. Depois ele vai calcular aí, né, com base nesses valores, que é o act, agir, e depois ele vai fazer o assert, ou a verificação de um valor previsto, né, inicialmente previsto, no caso aqui o 30, com o resultado que ele vai fazer aqui através da minha classe aqui, no caso aqui do método somar. Vão ser passados dois números, primeiro número e segundo número, aqui já estão pré-definidos também, né? E ele vai fazer esse cálculo lá na minha classe, através do método, e vai retornar e vai fazer a comparação. E aí nós vamos ver a mesma coisa aqui para multiplicação. Ele vai pegar esses valores, né? Vai instanciar a minha classe lá, operações. Lembre-se que nós estamos trabalhando com programação orientada a objeto. Ele vai instanciar, vai criar o objeto O. Esse objeto O vão conter todas as funções aqui, né? No caso os métodos somar e multiplicar da minha classe. Então aqui eu vou invocar o método multiplicar, ele também passa os dois parâmetros, ele vai fazer lá a multiplicação e vai trazer o resultado e vai comparar com o valor prévio que eu estou definindo aqui, certo? E aí em seguida nós vamos ver aí o resultado desse teste, né? Executando aqui a aplicação, o teste através do MS Test. Então, uma vez montada a minha estrutura de teste, né? No caso aqui dos dois módulos, né? Da soma e da multiplicação, através de programação orientada a objetos, usando a linguagem C#, né? Nós estamos usando aqui C#. Então, ele vai invocar aqui, no caso do somar, o método somar, né? Só para lembrar, né, que esse objeto, ele, no caso que ele foi instanciado aqui, o objeto O, né? Se eu colocar aqui O ponto, ele vai me trazer as propriedades, né, existentes relativas à classe operações, porque ele criou aqui um objeto, uma imagem, né? Então eu tenho aqui o somar e o multiplicar. No caso aqui é o somar, que é um método da minha classe operações. Eu vou salvar aqui de novo, Ctrl S. Então, só lembrando essa parte de programação orientada a objetos, ok? Então a ideia aqui agora é executar esse teste que vai fazer uso como base a minha aplicação aqui das operações matemáticas, tá? Para teste, ok? Lembrando que o objetivo sempre é o quê? A partir de um valor pré-definido, um resultado pré-definido, ele vai comparar com o resultado calculado da aplicação. E aí ele vai fazer, no caso aqui eu estou pedindo para ele ver a questão da igualdade, se esses dois, né, se esse valor pré-definido e o resultado obtido da operação, se eles são iguais ou não, né? A mesma coisa para multiplicação. Então através do assert equal, que é a restrição que eu estou usando, eu poderia usar outras restrições, certo? Só um detalhe, né? Aqui não vai dar, não é o equal, né? O equal é a relação aí no caso do x-unit. Então aqui é r equal. R equal eu tenho que usar para o MS Test, tá? Isso é muito importante aí, também se faça essa alteração no caso de uso para o MS Test, tá? Então são alguns detalhes aí que diferem de um teste para outro, tá? Esse é um deles, tá? Que são as restrições que são utilizadas tanto para o x-unit quanto para o MS Test. Então, quando você for fazer a verificação, né, de igualdade com o MS Test, você vai usar o R equal, certo? O equal é só para o x-unit, tá, ok? Então, provavelmente, se você deixasse só equal, ele ia acusar erro, mas não um erro de teste, tá? Mas erro de uso não apropriado aí do elemento, da restrição para o MS Test. Então agora sim, né? Agora aqui está corrigido, está tudo ok. Então, eu tenho condição agora de fazer o teste, ou iniciar o processo de teste, ok? Uma vez que, né, a minha classe está correta, certo? E a minha estrutura de teste também está toda correta. Bom, então agora, o que falta, na verdade, para a gente fazer o teste propriamente dito, nós olhando aqui para o lado esquerdo aqui, né, no meu explorador aqui do Visual Code, nós notamos aqui que nós temos aqui a pasta OBJ de objeto, como eu falei, que são as dependências, né, os arquivos necessários para o meu projeto. Porém, eu não tenho ainda a minha
parte de execução, os meus módulos de execução do MS Test, para execução da aplicação e do teste. Então, eu preciso, na verdade, construir essa parte ainda. E eu construo através do .NET. Opa, o que ele está fazendo aqui? Né? Alguma coisa está errada aí. Pronto, vou dar um clear aqui. Pronto. É .NET o build, ok? Então é através desse comando que eu vou criar meus módulos, a minha parte de execução da minha aplicação. Só que eu não estou na minha pasta, né, do projeto, eu estou na pasta de teste exemplo. Aqui ele não vai encontrar nenhum projeto, então eu preciso, na verdade, direcionar aqui para a minha pasta do projeto. Para eu direcionar, é o comando cd, que significa change directory, ou seja, mudar de diretório, e o nome da pasta do meu projeto, do meu namespace, que é teste, underline, calculadora, underline, ms teste. Então, eu tenho, teste, a calculadora está escrita errada, né? Então, vamos lá. cd, teste, underline, calculadora, underline, ms teste. Agora foi, certo? É que aqui eu tinha escrito calculadora, errado, né? É evidente que ele não encontrou essa pasta, não existe, né? Depois eu escrevi corretamente, aí ele direcionou para a pasta do projeto, ó. Ok? Eu tenho que estar nessa pasta para que possa o quê? Criar, né? .NET, criar a parte de execução, os módulos para a execução do meu projeto e do meu teste. Então, uma vez estando aqui no meu projeto, na pasta do meu projeto, você aplica uma única vez só o .NET Build, tá? É só uma vez, não precisa mais, né? Depois, porque a cada execução do teste ele vai recompilar toda a aplicação novamente. Então vamos lá, vamos criar uma única vez. Notem aqui do lado esquerdo que ele não tem o bin. Agora ele criou a pasta bin, certo? Ele está aqui ainda executando. Pronto. Agora ele encerrou, completou a execução aqui da criação dos módulos de execução, certo? Está aqui a pasta bin com todos os seus elementos aqui necessários para executar tanto a aplicação quanto o teste. E aí sim, agora nós podemos executar, né, o teste propriamente dito e aí analisar o resultado, né? Precisa realmente a gente fazer uma análise do resultado do teste, ok? Eu vou dar um clear aqui, só para ficar mais fácil da visualização do teste. Então agora nós podemos executar com .NET Test. Nós vamos executar a aplicação e o teste. E vamos ver o resultado. Ver e analisar, interpretar o resultado, né? Então está aqui, ó, aprovado, porque não houve falha nenhuma. E os dois testes que foram realizados, que é o da soma e da multiplicação, foram aprovados. Os dois foram aprovados, certo? Ele aparece tudo em verdinho, porque não houve erro nenhum. Então, tanto o teste somar quanto o teste multiplicar, eles não apresentaram nenhum erro, certo? O que foi previsto foi o que foi o resultado obtido aí pela aplicação, nos dois casos aqui, ok? Porém, na sequência, nós vamos ver aí, na verdade, o propósito real aí de um teste, né? Porque lembrando que nem sempre o seu teste pode ser que dê, nesse caso aqui, tudo aprovado, seus testes todos aprovados, pode ser que ele tenha algum erro, algum problema. Então aí vamos analisar, entender, né, o que acontece quando apresenta-se um erro aí, né, ou vários erros dentro do teste de uma aplicação. Então, como eu falei anteriormente, né, nem sempre o seu teste aí pode ser que dê tudo aprovado, né, que todos os testes estejam, né, aprovados, como nesse caso aqui. No caso, os dois testes aqui foram aprovados. Então, o grande objetivo do teste, evidente, se tiver tudo aprovado, ok, né, perfeito, aqueles módulos que foram testados estão todos corretos, né. Mas o grande propósito, o grande objetivo do teste, na verdade, é verificar, né, se está tudo correto ou se houve algum erro aí, né. E no caso de erro, o que você pode fazer? Como é que eu vou analisar, né? Então, esse é o grande propósito do teste, tá? Então, vamos supor que aqui, né, em vez de soma, por exemplo, ou por engano, ou por distração, o programador ou o desenvolvedor colocou aqui, foi definido que aqui era uma soma e por distração colocou aqui o sinal de subtração. Vou salvar. Obviamente que isso aqui não era o que estava planejado, não era o que era esperado, né? Porém, não se percebeu esse erro dentro de
de uma aplicação bem complexa, isso pode acontecer, certo? Não é, obviamente, que isso é um caso de distração ou de engano, certo? Nada proposital. Então, aí no meu teste, obviamente, eu vou continuar da mesma forma, vai entrar os valores 10 e 20, e ele espera somar e comparar com o resultado que já foi previamente calculado, somar 10 com 20 dá 30, certo? Então, vamos ver agora o que acontece quando eu fizer o teste, lembrando que aqui houve um engano, né? Foi digitado em vez de soma, subtração, o sinal de subtração. Então, vamos fazer o teste novamente. Como eu falei, não precisa mais usar o build, né? Construir a parte de execução, porque ele já foi feito, e a cada teste ele recompila, vamos dizer assim, novamente, toda a parte do sistema, né? Das aplicações, considerando inclusive o que você já alterou. Então vamos lá. Ok? Então, aqui agora, o resultado do teste aparece, né, como houve uma falha de teste, ele vai apresentar tudo em vermelho aqui, para realmente destacar aí onde está o problema, onde está o erro. Tá? Então é aí que a gente começa a verificar aí, analisar o resultado, no caso aqui do MS Teste. Bom, aqui ele já fala, né, logo de cara, que o teste está no módulo de somar, certo? Aqui no módulo teste somar, tá? Olha lá, teste somar, tá? Mas nós vamos analisar um pouco mais a fundo, né? Que isso também, ele só vai dar o início de aonde procurar aí o problema. E aí depois ele diz aqui, ó, o valor esperado e o resultado real, né? Que foi obtido da aplicação. O esperado era 30 e o resultado que retornou da aplicação foi menos 10. Aqui embaixo ele já apareceu a falha, né? Então isso dá uma indicação de onde pode estar o quê? Os problemas, certo? Então, das duas, uma, né? Ou esse seu resultado esperado, ele está errado, ou esse resultado aqui obtido da aplicação também está incorreto. Então, eles estão diferentes, essa é a verdade, ok? Então, pressupõe-se que o que esteja errado, né, seja o valor de retorno da aplicação, calculado, né, uma vez que eu garanto que esse resultado aqui está correto, que é o que é esperado. Então, ele diz aqui, né, indica que o problema está aqui no módulo teste somar e que o esperado é 30 e o resultado obtido aqui da aplicação, que é essa variável resultado, está com menos 10. Aí você começa, né, a analisar aonde pode estar o problema. Poxa, mas esse atual aqui, que é o meu resultado, não deveria dar menos 10, deveria dar 30. Mas da onde que ele vem? Ele vem daqui, ó, do meu método somar. Bom, considerando que esses dois valores aqui de entrada também eram o que foi usado aqui, foi considerado para teste e eles estão corretos, então me sobra aqui, né, no caso, analisar o meu método somar, lá na minha classe operações. Então, é lá que talvez esteja o problema do meu cálculo aqui que não bate com o esperado. Então, aí você vem aqui no seu método somar, e aí você analisando com calma que você nota que, olha, o sinal aqui está incorreto. Não era a subtração, aqui tinha que ser o quê? A adição, a soma, certo? Então, é assim que, na verdade, você acaba corrigindo, né, o problema. Então, você corrigiria, você faz a correção, né, e deveria executar novamente para ver se realmente está tudo correto ou se não tem mais nenhum problema aí em algum ponto, outro ponto da aplicação, certo? A mesma coisa poderia acontecer aqui na multiplicação, certo? Então, poderia, no caso, como ele deu um aprovado, esse um aprovado foi da multiplicação, ele conferiu e deu tudo certo. Mas eu poderia ter, por exemplo, né, errado aqui nas duas aplicações. Eu vou colocar aqui subtração e aqui divisão, né? Sem querer, aí, por muito engano, as duas funções foram formuladas de forma incorretas, né? Então aqui eu deve apresentar, né? Eu vou dar um clear aqui. Ele deve apresentar aí, se eu fizer o teste novamente, .NET Test, agora ele deve apresentar os dois erros aí, né? Os dois módulos com erro. Tá aqui, ó. Então, com falha, os dois testes aí, né? Um da soma e outro da multiplicação, né? Eu tenho um teste método aqui, um outro teste método, então eu entendo que são dois testes aqui. E os dois deram falha, né? Ou seja, os dois não
os dois não apresentaram aí o resultado correto, eles devem estar com um problema. Então a mesma coisa aqui, né? A soma voltou aqui, né? De 30 para... Era o esperado 30 e deu menos 10 no teste somar. E aqui agora também aparece o multiplicar, ó, o teste multiplicar, certo? Que ele esperava 200 e retornou 0,5. Então o processo seria o mesmo, né? Teria que olhar lá, tanto no método somar quanto no método multiplicar, que é a minha origem dos cálculos, ir lá e detectar aonde estão os problemas e fazer as devidas correções. No caso aqui é soma e aqui é multiplicação. Então, esse é o grande objetivo, né? O grande propósito dos testes, seja ele com XUnit ou com MS Test, detectar se, por módulos, né? Por partes da sua aplicação, se contém erros ou não, se está tudo correto, certo? Então, nós vimos aqui, né, como tanto o que analisar, né, quando ocorre tudo bem, né, está tudo correto, não tem nenhum erro, e quando apresenta um problema e como chegar até o seu problema. E dessa forma, então, nós vimos aqui como trabalhar aí com essa parte de teste usando aí o MS Test.